Eu sou a pastora Ângela Durigan, estou aqui como escritora para falar um pouquinho com vocês sobre o meu mais novo livro chamado Ana e Eucana, Emoções e Relacionamentos em Tempos de Pandemia. Esse livro será lançado a princípio como e-book. Espero que você se prepare para receber este livro, que foi escrito agora em meio a essa pandemia, em todo o contexto conturbado que estamos vivendo, mas foi algo assim especial que Deus me deu por conta de 2 lives que eu fiz com a Igreja do Nazareno de Juazeiro da Bahia. Então esse livro nasceu e para mim foi gratificante escrever. Eu acredito que em 2 semanas ele foi escrito diante do que eu tinha esboçado, e o Espírito Santo me conduziu com graça para que fosse escrito um livro para trazer cura ao seu coração. Eu vou ler um pouquinho aqui de cada capítulo resumido para aguçar a sua curiosidade e a sua vontade para obter esse livro e receber a cura do Senhor Jesus. O capítulo 1, intitulado como Cativeiro de Ana, ele gira em torno da família de Eucana, o qual com suas 2 esposas vivia um enorme conflito familiar. E nesse capítulo você pode avaliar a maldade da esposa fértil, que desdenhava da que era estéril e coloca em xeque o amor ao próximo. Quando a maldade fala mais alto, os conflitos aumentam e o relacionamento familiar entra em crise. Gera muita insatisfação no coração de todos e os desentendimentos são constantes. E diante disso, as enfermidades emocionais aumentam e a ausência de paz se acentua. Então, essa é uma história da qual se pode tirar muitas lições e principalmente aprender com 2 aspectos dela: o lado da esposa afetada e do marido que perde a paciência. Por outro lado, nós vamos avaliar ainda a ansiedade do homem, porque toda a situação que Ana vivia gerava ansiedade no coração de seu marido, e ele ficava numa situação muito complicada entre 2 esposas, porque naquele tempo a poligamia era social e civilmente permitida. Em nosso meio, em nossos dias, isso não é permitido e também não era da vontade de Deus. Olha quanto sofrimento isso trazia no seio das famílias, né? No capítulo 3, nós vamos ver que Ana faz uma oração na presença de Deus e faz um voto também. E só que ela mostra alguns sintomas bem importantes da crise de ansiedade que ela vivia. Ela mostra irritação, choro, alma amargurada, aflição, embriaguez emocional, espírito atribulado, e ela precisava derramar sua alma na presença de Deus. E ela ainda se sentia inútil ou sem valor no meio da sua aflição toda. É importante nós avaliarmos que toda situação atribulada nos traz tristeza e gera muito conflito familiar, como era esse o caso. E depois da sua oração, do seu derramar diante de Deus, Deus ouviu aquela petição e concedeu que Ana ficasse grávida. E no capítulo 4, então, nós tratamos da gravidez de Ana. Deus a curou, a libertou. O seu marido também foi agraciado com uma situação de paz. A criança nasceu, um menino chamado Samuel, e ela então optou por devolver o menino quando ela deixasse de amamentá-lo. No capítulo 5 mostra que Ana adorou ao Senhor, cumpriu seu voto de gratidão a Ele, foi abençoada e curada das feridas da alma. Ela teve 7 filhos, sua rival perdia o vigor, e as contendas que trouxeram infelicidade foram substituídas pela gratidão e o amor que lhe deram vigor.
Ana foi aconselhada e cresceu emocional e espiritualmente. A sua confiança em Deus sarou as suas feridas. Nossa confiança em Deus sara as nossas feridas e nos mantém de pé diante dos inimigos, e assim Deus nos exalta. No capítulo 6, que é a terceira parte do livro, eu trato do cativeiro atual, a pandemia Covid-19, trazendo para nossa realidade o que é estar cativo diante de uma pandemia que assola o mundo todo, um vírus mortal que amedronta toda a população, e este vírus nos trouxe o cativeiro domiciliar, onde nós estamos confinados com nossas famílias, muitas famílias vivendo em conflito, e no Brasil nós vemos que a sociedade segue apavorada, amedrontada. Tenho tratado com muitas pessoas que têm medo de sair de casa, não querem sair, não querem estar com outras pessoas. Infelizmente, nós temos uma mídia no nosso país que desesperou a população, e isso tem provocado uma pandemia emocional. É importante avaliarmos que a nossa fé em Deus vai nos livrar de toda essa pandemia emocional, porque Ele nos traz a cura e derrama bálsamo. No capítulo 7, eu falo um pouco sobre saindo de casa, a ansiosa solicitude pela vida, porque eu particularmente fiquei 70 dias no meu cativeiro domiciliar e estou confinada outra vez, porque a pandemia aqui no Brasil avançou e as determinações são para que fiquemos em casa. E assim estamos vivendo uma situação inusitada, e muito conflito tem sido gerado dentro de casa, no seio das famílias, e a enfermidade emocional, como eu disse, avança. Mas nós temos visto nesses dias que existe muita solidariedade, e parafraseando aqui um texto bíblico, eu quero dizer que nós temos visto mais os samaritanos fazendo a boa obra do que muitos que pregam amor e compaixão, porque estão com medo e fragilizados. Nós precisamos buscar de Deus realmente a cura, para que não sejamos assolados e devastados por este momento de pandemia, transformando nossas casas e nossas famílias num campo de guerra. Este livro é um alerta sobre tudo isso, e no último capítulo eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre cuidado pastoral, guardar uma vida ou cuidar das pessoas. É importante avaliarmos isto. Quanto nós estamos ajudando as pessoas que estão com medo, que estão passando por dificuldades relacionais, dificuldades financeiras, muitas precisando de ajuda, como por exemplo uma cesta básica. O que é que nós estamos fazendo? O Senhor Jesus cuidou do ser humano na época dele, daqueles que o seguiam de forma integral, corpo, alma e espírito. O que é que nós estamos fazendo no cativeiro da pandemia? Eu deixo com você esta breve reflexão, esses comentários sobre os capítulos do meu novo livro, e te convido, assim que ele sair, para que você leia, reflita, receba a cura do Senhor Jesus e saia desta pandemia muito fortalecido e mais feliz no Senhor. Um grande abraço. Deus te abençoe.